Olá, meus queridos irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mundo das Testemunhas de Jeová. É sempre bem-vindo vocês aqui no canal com o intuito de aprendermos mais do nosso grandioso Deus Jeová. Nesse vídeo estaremos considerando o estudo 24 da revista Sentinela, que tem o tema Jeová sempre está pronto para nos perdoar. Estaremos fazendo esse vídeo somente com perguntas e respostas. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos, espero que esteja tudo bem com vocês, com suas famílias e que Jeová possa estar sempre abençoando a vida de vocês. Nós hoje vamos considerar o estudo 24 da revista Sentinela, somente com perguntas e respostas, esse vídeo. Então o tema central da nossa consideração é Jeová sempre está pronto para nos perdoar. O texto temático é o livro do Salmo 86:5, que diz: Tu, ó Jeová, és bom, estás sempre pronto a perdoar. É imenso o teu amor leal por todos os que te invocam. Então, o que nós vamos ver nesse estudo? Na Bíblia, Jeová deixa muito claro que ele realmente quer perdoar aqueles que se arrependeram de seus pecados. Mas, às vezes, nós achamos que não merecemos o perdão de Jeová. Neste estudo, vamos ver por que podemos ter certeza que Jeová está sempre pronto a nos perdoar quando nos arrependemos de verdade. Então, a primeira pergunta do parágrafo 1: que verdade o rei Salomão escreveu em Eclesiastes 7:20? Então, o rei Salomão escreveu que não há nenhum homem justo na terra que sempre faça o bem o tempo todo e que não peque. E isso realmente é verdade, porque todos nós somos pecadores. A segunda pergunta: como você se sente quando é perdoado por um amigo? Bem, sentimos tranquilidade no nosso coração, porque vamos ter paz mental em saber que o nosso amigo nos perdoou. Isso com certeza nos trará alívio e nos dará também felicidade. Pergunta do parágrafo 3: o que vamos ver neste estudo? Então, vamos ver por que podemos ter certeza que Jeová quer nos perdoar, porque podemos dizer que o perdão de Jeová é muito superior ao perdão que nós podemos oferecer a alguém e quem pode receber o perdão de Jeová. Pergunta número 4: como sabemos que Jeová está disposto a nos perdoar? Bem, sabemos disso pelo que ele falou com Moisés lá no Monte Sinai. Ele disse: Jeová, Jeová, Deus misericordioso, compassivo, paciente, cheio de amor leal e de verdade, que demonstra amor leal a milhares, agora notem, perdoando o erro, a transgressão e o pecado. Pergunta do parágrafo 5. De acordo com o Salmo 103, 13 e 14, o que Jeová se sente motivado a fazer por nos conhecer tão bem? Então, pelo fato de conhecer cada detalhe da nossa vida, em saber o que já passamos e o que nos tornamos, Jeová se sente motivado a mostrar misericórdia. Pergunta do parágrafo 6. Como Jeová provou que está pronto a nos perdoar? Resposta: Jeová enviou seu Filho como sacrifício em nosso favor. Jesus morreu por nós, e se tivermos fé nele, poderemos ficar livres para sempre da morte. Pergunta do parágrafo 7. Que 2 exemplos mostram que Jeová quer muito nos perdoar? Então, o primeiro exemplo é do rei Manassés, que praticou tudo do que era mal, mas mesmo assim Jeová o perdoou e ainda o deixou se tornar rei novamente. E o segundo exemplo é do rei Davi, que cometeu pecados graves, mas mesmo assim Jeová o perdoou pelo fato de ele ter mostrado arrependimento. Pergunta do parágrafo 8. Por que podemos dizer que Jeová é o melhor juiz de todos? Bem, primeiro, porque foi ele quem fez as leis que estão na Bíblia. Então, ninguém sabe melhor do que Jeová o que é certo e o que é errado. E um bom juiz, ele precisa conhecer todos os fatos. Jeová, com certeza, ele conhece
todos os fatos. Então, ele é o melhor juiz que poderemos ter. Pergunta do 9. O que Jeová leva em conta quando decide perdoar alguém? Bem, ele entende profundamente os seres humanos. Então ele pode ver talvez a genética, a maneira como a pessoa foi criada, como ela vive, o seu estado emocional e mental. Jeová ele consegue ler os corações, ele entende perfeitamente as motivações por trás de uma ação. Então Jeová com certeza ele vê tudo. Pergunta do parágrafo 10. Por que os julgamentos de Jeová sempre são justos? Bem, porque ele não olha a aparência, não olha as habilidades, se a pessoa é rica, se ela é muito conhecida, ele não se deixa levar pelas emoções, ele entende todas as circunstâncias. Então, com certeza, Jeová sempre julgará de modo justo. Pergunta do 11. Por que o perdão de Jeová é sem igual? Porque somente Jeová ele tem autoridade para perdoar completamente um pecador arrependido. Pergunta do parágrafo 12 e 13, parte A. O que passamos a ter quando Jeová nos perdoa? Resposta: passamos a ter tempos de refrigério, ou seja, paz mental e uma consciência limpa. Essa é uma sensação que só temos quando Jeová nos perdoa. Parte B. Será que Jeová vai nos punir por pecados que ele já perdoou? Não. Ele coloca os nossos pecados bem longe de nós, tão longe como nascente é do poente. Pergunta do 14. O que aprendemos até agora sobre o perdão de Jeová? Bem, vimos que o perdão de Jeová não depende da seriedade do pecado e também vimos que Jeová é nosso Criador, nosso juiz e aquele que deu as leis que seguimos. Pergunta do 15. De acordo com Lucas 12, 47 e 48, o que Jeová leva em conta ao perdoar alguém? Bem, Jeová leva em conta se o pecador sabia que estava fazendo algo errado. Então, quando uma pessoa planeja e faz uma coisa que sabe que é errada e que Jeová desaprova, ela está cometendo um pecado grave e essa pessoa corre o risco de não ser perdoada por Jeová. Pergunta do 16. O que é arrependimento? E por que ele é tão importante para recebermos o perdão de Jeová? Então, arrependimento envolve uma mudança de atitude da pessoa, na qual a pessoa está profundamente triste por ter feito algo de errado ou por ter deixado de fazer algo que deveria ter feito. E isso é importante porque somente assim Jeová irá conseguir nos perdoar se mostrarmos arrependimento de verdade. Pergunta do 17. O que significa dar meia volta e por que fazer isso é importante se não quisermos repetir os nossos erros? Então, dar meia volta significa fazer grandes mudanças na vida. Então, o pecador deixa de praticar o que é mal e começa a fazer aquilo que Jeová diz que é certo. E isso é importante porque somente assim iremos receber o benefício do sacrifício de resgate de Jesus Cristo e poderemos ser perdoados. Pergunta do 18. O que vimos sobre o perdão de Jeová? Bem, primeiro, que o Jeová está pronto a nos perdoar. Segundo, ele nos conhece melhor do que ninguém. E terceiro, quando Jeová perdoa, ele limpa completamente a nossa ficha. Pergunta do 19. Mesmo sendo imperfeitos e pecadores, por que podemos ter alegria? Podemos ter alegria porque sabemos que Jeová é misericordioso e não leva em conta nossa imperfeição. Então, se fizermos o nosso melhor para servir a Jeová, poderemos ter alegria e ser muito encorajados. Pergunta do 20. O que vamos ver no próximo estudo? Então, são as perguntas, as respostas. Podemos imitar a maneira de Jeová perdoar. De que maneiras o nosso modo de perdoar é parecido com o modo de Jeová perdoar? De que maneiras é diferente? E por que é importante entendermos essa diferença? Então, é isso que iremos considerar no próximo estudo. As perguntas de recapitulação, meus irmãos, eu vou deixar para vocês, tá? Analisarem com carinho os textos citados, fazer uma boa leitura, uma boa meditação e assim conseguir, no estudo, nos parágrafos, tentar achar a resposta, tá bom?
Na próxima leitura, no próximo estudo da sentinela, eu analiso com vocês. Esse eu não vou analisar porque é a base de texto. Então, como é a base de texto, os irmãos procurem meditar, orar a Jeová para que possa analisar as respostas. Quando é pergunta, a gente acha dentro do parágrafo, mas texto é bom fazer uma boa meditação, ok? Então, eu gostaria de agradecer a participação de todos por estar aqui presente, considerando esse estudo da sentinela por meio de perguntas e respostas, e que a base disso vocês possam se preparar muito bem para a sua reunião congregacional. Obrigado a todos, por favor compartilhe nossos vídeos, se inscreva se assim quiser, deixe o seu like, faça seus comentários, para que assim possamos ter um intercâmbio de encorajamento. Fique todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.